Olá, boa tarde, não, bom dia. Mais um dia, gente, aqui no Net Show Me Talks. Vamos aqui mais uma vez trazer muito conhecimento para você que acompanha a gente aqui dentro da nossa plataforma Flow, trazer muita experiência, trazer convidados especiais. E hoje a gente vai falar sobre o tema de e-commerce. A gente vai falar muito sobre e-commerce, trazendo mais essa questão da estratégia, das tendências, quais as ferramentas, o que pode ajudar a gente a alavancar essas vendas no e-commerce. E para isso, hoje a gente tem o convidado que é o Rafael Godoy, ele é Head de Marketing da Zenvia. O Rafael eu já conheço há muito tempo, já tive o privilégio até de trabalhar com ele, foi muito aprendizado, e quando eu trouxe esse tema aqui para a gente abordar, eu lembrei na mesma hora, eu lembrei dele e falei, vou convidar o Rafa para vir aqui, porque ele tem muito tempo de experiência já no mercado de tecnologia, no mercado, trazendo essa visão de estratégias de marketing para alavancar vendas nesse mercado também, e também nessa área do e-commerce. Já deu muita palestra em grandes eventos desse mercado e tem muito o que compartilhar com a gente. Então, você aí que veio acompanhar a gente aqui ao vivo, fique ligado no chat, compartilhe as suas ideias, mande as suas perguntas no chat também, que a gente vai estar o tempo todo olhando o chat para a gente ter bastante interação, que isso que é a parte mais legal, essa troca, não é mesmo? Então, primeira coisa, agradecer você que está aqui e, é claro, agradecer ao Rafa. Rafa, seja bem-vindo aqui ao Net Show Me Talks pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Peço para você Obrigado. aqui também se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer, um pouquinho da Zenvia, e a gente já começa a falar sobre o tema e trazer um monte de ideias aí para ajudar quem trabalha com e-commerce. Legal. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado aí ao pessoal da NetShowMe pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês, um prazer falar de novo desse tema. Eu lembro que no ano passado a gente fez quase um roadshow falando sobre e-commerce, em muitas empresas, em agências, em eventos do varejo, enfim, na época que antecedia ali a Black Friday, e acho que a gente já pode começar, inclusive, a falar de Black Friday, né? A Black Friday desse ano promete ser bastante única, e a gente fez muitas conversas com essas empresas, com esses profissionais, enfim, muitas reflexões sobre a experiência, né, do cliente no e-commerce, a experiência cada vez mais digital do cliente, e naquela época a gente nem imaginava o que estava por vir ainda, né? Mas as conversas foram super produtivas, a gente tem na Zenvia muitas ferramentas que contribuem para o varejo, a gente também fez um evento há pouco tempo atrás, que foi o Zenvia Experience, quem quiser procurar, tem no YouTube também, onde a gente falou com empresas de varejo, trouxe cases de varejo, clientes nossos que surfaram até, que conseguiram se adaptar muito rápido, né, a esse novo momento que a gente está vivendo e conseguiram continuar mantendo uma boa relação com os seus consumidores. Acho que esse é o grande desafio, né? Muito do que a gente tem que falar aqui hoje é sobre como se manter próximo, como se manter conectado e como conseguir traduzir uma boa experiência independente do meio, se é digital, se é físico, se está na loja, se está no site, se está no aplicativo, se está no WhatsApp, enfim. A experiência sempre é o que vai contar. Todo mundo gosta de ser bem tratado, não importa muito o canal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu estou na Zenvia desde 2018. A Zenvia é uma plataforma de comunicação, né? Tem operação na América Latina, tem diversas soluções para facilitar a comunicação entre as empresas e os consumidores. Então, a gente acredita muito nesse propósito, né? Que a comunicação precisa ser cada vez mais simples, cada vez mais fluida, e que a tecnologia não é o fim, mas é o meio para conseguir fazer isso, principalmente com escala, que é o que as empresas estão precisando, né, nesse momento. Então, a Zenvia vem nesse caminho, um caminho que todo mundo que trabalha lá acredita e compra muito, né? Uma ideia que todo mundo se engaja muito e que está fazendo muito sentido para muitos dos nossos clientes e muitos dos novos clientes que nos procuram nesse momento em especial. Legal. Obrigada, Rafa, de novo por topar aqui esse convite, estar aqui com a gente. Acho que para a gente começar a abordar o tema, eu estava vendo algumas pesquisas em que já havia uma previsão clara de crescimento do e-commerce, como sempre foi, né? É uma tendência a compra no mercado online.
tinha mais ou menos, algumas que eu vi, era uma média de 15%, 16%, uma previsão de crescimento para 2020. E aí eu achei muito interessante uma estatística que diz que essa fase, né, que a gente passou da pandemia, enfim, da quarentena, ela cresceu 48% comparado ao ano passado. Então, foi muito além. Se já existia uma previsão de crescimento, ela foi muito maior que isso, né? Então, só para abrir, assim, antes da gente começar a falar de estratégias ou ferramentas e até mesmo tendências, né, para a gente poder pensar em como alavancar as vendas, a gente sabe que está acontecendo, que está surgindo, que tem muita gente se dando muito bem nesse momento no e-commerce, porém, há um monte de ônus aí acontecendo que a gente precisa levantar aqui hoje, né? Não é só legal, tá todo mundo comprando online, vai dar tudo certo. Não, não é bem assim, né? Então, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, assim, o que você viu que mais impulsionou, os mercados que mais estão crescendo, o que você pode trazer para a gente nesse overview? Legal, Gui. Eu acho que é bem importante destacar, né? Porque quando a gente fala o mercado cresceu, né? É o que você falou, o mercado vinha crescendo todo ano, né? Não é falar que o mercado cresceu não é novidade. Agora, não, os hábitos mudaram, né? O que fez o mercado crescer não é aquele crescimento linear, né? Que todo mundo já sabia. Eu vendo esse produto, eu vou continuar vendendo esse produto e vou vender mais esse produto. Não foi muito isso que aconteceu no mercado, né? Então, algumas coisas do mercado de e-commerce caíram, né? Enquanto outras cresceram absurdamente. Entre as que cresceram muito fortemente, não só no Brasil, né? Mas lá fora também, compra de supermercado, itens de mercearia, enfim, né? Fazer compra no supermercado antes não era tão comum fazer online. E aí acho que a gente teve um momento, uma junção, né, de tecnologia, porque a gente tem aplicativos que facilitam essa compra, né, no supermercado, e a gente teve o medo de ir até ao mercado, né? Então as pessoas passaram a arriscar mais, né? Eu mesmo tenho feito desde o início dessa situação toda que a gente está vivendo 99% das minhas compras por aplicativo em supermercado, porque eu não quero, né, o consumidor ele preza muito pela conveniência, então a partir do momento em que não é mais conveniente ao supermercado, porque você está se expondo a um risco, você tem que colocar uma máscara, você tem que ficar o tempo todo preocupado em né, fazer a higiene das mãos, enfim, você passa a assumir o risco de comprar até uma fruta pelo aplicativo e de repente ela não vir tão madura quanto você gostaria ou mais madura do que você gostaria, enfim. Então, você passa por muitos trade-offs nesse momento e nesse momento você repensa, né, o que é prioridade para você. Então, supermercado, a gente tem pesquisas que dizem que nos Estados Unidos dobrou o volume do comércio online para compras de produtos de supermercado. E aí o que é mais legal, quando você olha esse aumento do volume, metade desse volume vem de novos consumidores que compraram pela primeira vez. Então a gente tem um público novo comprando no e-commerce e o público que já comprava, comprando cada vez mais e comprando coisas diferentes, né? Eu já fazia várias compras por e-commerce, supermercado não estava na minha entre as coisas que eu fazia, e eu passei a fazer. Mas tem gente que nunca fazia nada por e-commerce e passou a comprar, fazer as compras do supermercado, né? Foi a primeira experiência no e-commerce. Outra coisa muito interessante, né? Maquiagem. Maquiagem é um item que cresceu bastante, mas fala, pô, maquiagem? Não sei se vocês acompanham, mas no Instagram mesmo, né, surgiu um monte de gente, tá certíssimo, um monte de gente agora fazendo tutoriais, dando dicas de como fazer o above the mask, que eles chamam, né? Como se maquiar na parte que aparece quando você não está de máscara, né? E passou a ser super importante, né? As pessoas querem continuar se produzindo, se sentindo bem, se sentindo belas e belos e atraentes, enfim. E agora a gente tem o olho para fazer, para trabalhar. Então, essa demanda aumentou muito por maquiagem dessa região dos olhos, né? É um comportamento bem interessante também, né? Parte de vestuário casual, né? A famosa roupa de home office. A gente tem um dos nossos clientes, que é a CIA, que inclusive fez essa live com a gente no Zenv Experience,
falou bastante disso, né? A roupa de home office, a procura aumentou drasticamente, porque as pessoas precisam, né, estar confortáveis, né? Elas não vão deixar de se vestir porque elas não estão saindo, mas elas provavelmente vão mudar os hábitos relacionados a vestuário. Então, roupas confortáveis, esse casual wear, assim, aumentou bastante também, tá? Então, essas são alguns dos exemplos. Produtos em geral relacionados à saúde, higiene, bem-estar, né? Os aplicativos de meditação estão bombando, porque a gente precisa buscar equilíbrio, então tem muito mais gente buscando essas alternativas também, aplicativo de meditação. E se você pensar, isso é comércio eletrônico. Você tem lá né, você fecha um negócio online, você põe seu cartão de crédito, você assina, enfim, tudo isso tem que ser encarado como uma forma de comércio eletrônico, né? A gente precisa expandir essa visão do comércio eletrônico que, principalmente agora, a gente não está falando só mais de bens de consumo, a gente está falando muito de serviço, contratar um instrutor de academia online, uma aula, né, de yoga, né? Tudo isso faz parte desse novo mundo de comércio eletrônico que está indo muito para serviço, muito para bem-estar, muito para conforto, muito para as coisas da casa, né? A casa tem um papel totalmente diferente agora, e aí, então, os comércios que trabalham isso estão se beneficiando bastante nesse momento. Essa é a minha visão. Não sei se você tem alguma outra coisa para complementar aí, o que faz sentido. Não, é mais para ter um overview, né? Porque a gente está falando muito de forma geral aqui do e-commerce e começar a trazer assim, beleza, teve um crescimento, mas primeiro ponto, teve alguns segmentos que saíram prejudicados dentro do próprio e-commerce, né? A gente tem um dado lindo, maravilhoso, de 48% de crescimento comparado ao ano passado, nesse período, né, de quarentena. Porém, é legal começar. Eu gosto de fazer live bem realista, assim, de não ficar só falando das coisas boas, falar das ruins e começar a trazer ideias para a gente resolver isso também, né? Porque não é 100% positivo, mas o que dá para fazer? Dá para fazer um monte de coisa, a gente vai falar disso ainda hoje, né? E citando esses casos, assim, né, dessas empresas, independente se foi beneficiada ou não nesse período, né? Quais são os pontos, falando assim, em relação a alavancar vendas, né? Quais os pontos que ajudaram essas empresas a se reinventar durante esse período, ou até melhorar pontos que já eram necessários antes, né? Quais são essas características desse tipo de negócio, desses empreendedores, enfim, que fez com que ajudasse as vendas a continuarem ou até aumentarem, né? Que você identificou nesse mercado que você poderia trazer, ainda assim com um overview, porque eu sei que cada segmento tem as suas particularidades, né? Sim, sim. Acho que muita gente recebeu aquele meme, né, do que mais acelerou a transformação digital da sua empresa, né? Sem dúvida é o momento que a gente está vivendo, né? Isso fez com que todo mundo tivesse que, né, se os consumidores, por um lado, tinham os seus receios, os seus medos e tiveram que pagar para ver, as empresas também tiveram que fazer a mesma coisa, né? As empresas que não estavam priorizando, não estavam acelerando os seus processos de digitalização e de transformação digital, não tiveram escolha, porque muitas, né, se você for pensar no comércio em geral, na fase do lockdown, eles fecharam literalmente as portas. Então, o que a gente viu, né, com clientes nossos, no mercado, enfim, que fez a diferença? A primeira coisa é a velocidade de reagir, né, não ficar ali só chocada, falar, tá bom, isso está acontecendo, né? Passar da fase da negação, assim, né, rápido. Porque é óbvio que nos primeiros dias a gente ainda não sabia exatamente o que ia acontecer, quanto tempo ia durar. Mas você precisa entender, você precisa pensar o que você faz para retomar e você precisa pensar também lá na frente, o que vai acontecer depois, né? Como fica o mundo, como fica o meu negócio, como fica o meu consumidor depois disso tudo. Ele vai ser o mesmo ou ele vai ser diferente? Eu acho que as empresas que, de alguma forma, conseguiram pensar nessas 3 fases, sabe? Curto, médio e longo prazo, e conseguiram reagir de alguma forma rapidamente, e aqui eu não estou falando só de grandes empresas, né? A gente atende, sim, grandes empresas, grandes marcas, enfim, mas a gente atende e a gente é fã de habilitar pequenos negócios a se digitalizarem, né? E nosso propósito é muito focado para que
qualquer empreendedor consiga utilizar as nossas soluções, enfim. E aí eu fico no dia a dia prestando muita atenção nisso, né? Vou dar um exemplo de reação rápida que não é tão numa grande empresa, né? Tem um mercadinho aqui, eu moro num bairro que tem muitos mercados de rede, grandes, bons, enfim, baratos, caros. E tem um mercadinho que é o mais próximo da minha casa e que eu nunca tinha ido, porque tem esses grandes e eu acabo indo nos grandes. E esse mercadinho começou a atender por WhatsApp, sem nenhuma automação, enfim. Só começou a divulgar o número dele no WhatsApp e falou, olha, eu levo o que você precisar na sua casa, na hora, sem cobrar a taxa de entrega, nada. Conclusão, eu passei a consumir nesse mercado. Então, esse mercado é um mercadinho pequeno de bairro que ganhou um novo consumidor. Por quê? Porque ele reagiu rápido a essa crise. Ele entendeu que as pessoas não estavam indo ao supermercado e falou, bom, então eu preciso ir até os clientes. Como eu faço isso? Então, de novo, a tecnologia... Veja de forma gratuita todos os conteúdos da NetShowMe no Flow. Basta se cadastrar em nosso OTT para ter acesso aos nossos vídeos, lives, podcasts e e-books. Aprenda com o nosso time de especialistas a alavancar a sua estratégia de vídeos e conteúdos digitais.